Fala galera, tudo bem? Professor Paulo Sérgio, nós vamos trabalhar aí para você que quer ser policial, seja ele militar, civil, rodoviário, federal, para as áreas aí de Detran, DR, tudo isso. O que nós vamos trabalhar? Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN, as principais resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, para que você tenha aí um material qualificado, um material bem trabalhado e totalmente atualizado. Você sabe que nós estamos vivendo aí várias mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Só para você ter uma ideia aí, o valor das infrações que há 16 anos não se modificavam, eles sofreram modificação, os valores ficaram muito mais altos. Você sabe, quando a gente fala em infrações de trânsito, tá? Você tem as infrações classificadas em gravíssimas, graves, médias e leves, tá certo? As infrações de natureza gravíssima, lá no artigo 258 e 259 do CTB, elas dizem que são 7 pontos, tá certo, na carteira, no caso da infração de natureza gravíssima, R$ 293,47. Você tem as infrações de natureza grave, são 5 pontos, tá certo? 5 pontos na carteira do indivíduo aí, ele vai pagar R$ 195, tá? E aí você tem as infrações de natureza média, a infração de natureza média pulou lá para o valor de R$ 130, as infrações de natureza leve passaram de R$ 53 para R$ 88,38. Ou seja, não é tão importante que você fique aí sabendo valores, não. Apesar de estar escrito na legislação, não é tão cobrado na prova. Mas é só para você ter uma noção que as infrações aumentaram muito. E aí tem um detalhe interessante. As infrações de natureza gravíssimas, elas têm fator multiplicador em alguns casos. Por exemplo, dirigir fora de categoria, ela é uma infração de natureza gravíssima multiplicada por 2, ou seja, você vai ter R$ 293,47 multiplicado por 2, só porque dirigiu com habilitação fora de categoria. Está dirigindo um Fusca com habilitação para moto, isso é fora de categoria. Outra situação, dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação. São infrações de natureza gravíssima e essa, o inabilitado, a infração é gravíssima multiplicada por 3. Isso quer dizer aí que você vai ter R$ 293,47 multiplicado por 3, que vai dar aí cerca de R$ 880, só porque a pessoa conduziu inabilitado, que é um risco danado à vida das outras pessoas. Essa mesma infração gravíssima multiplicada por 3, você também tem aquele que participa do racha, tá? Melhor dizendo, do racha não, aquele que transita no acostamento, porque participar do racha agora é uma infração gravíssima multiplicada por 10. Tá? Olha só, então você tem a gravíssima por 2, a gravíssima por 3, você tem a gravíssima por 5, infração gravíssima por 5, quando você está envolvido no acidente e não presta o socorro. É R$ 293,47 vezes 5. E a mais conhecida aí é dirigir sob a influência de álcool, ou recusar-se a fazer o teste no etilômetro. Essa é uma infração gravíssima, multiplicada por 10 e vai dar suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, a pessoa que se recusa a fazer o famoso teste do bafômetro, que a gente chama de etilômetro, ou que faz o teste ali e cometeu a infração de dirigir sob a influência de álcool, ele vai pagar R$ 2.934,70. Então, os valores ficaram muito altos aí, não é isso? Mas também o cara que quer ingerir bebida alcoólica e dirigir não pode de jeito nenhum, tá? E mesmo aquele que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Outra coisa, participar de racha, participar de competição não autorizada, exibir manobra perigosa, o famoso zerinho, o cavalo de pau, ela é uma infração de natureza gravíssima, multiplicada por 10, R$ 2.934,70, e também terá a suspensão do direito de dirigir, assim como a embriaguez, por 12 meses, tá? 12 meses sem dirigir. Se ele for pego 2 vezes no mesmo ano, a carteira dele é cassada. Isso quando? Embriagado, tá certo? Recusar-se a fazer teste do bafômetro, racha, tá certo? Zerinho, que é o cavalo de pau, tá? Tudo isso é infração de natureza gravíssima. Então, os artigos 162, 173, 174 e 175 são artigos importantes, assim como o da embriaguez, que é o artigo 165, e o 165A, que é o da recusa. Então, por que eu falei logo isso para você? Você tem infração gravíssima 7 pontos, você tem a grave 5 pontos, você tem a média 4 pontos e você tem a leve 3 pontos. O cidadão, o condutor, se atingir 20 pontos no período de 12 meses, abre-se um processo de suspensão do direito de dirigir. Mas agora tem um detalhe interessante, né? Se ele pegar 20
somar 20 pontos ou mais e abrir o processo de suspensão, o mínimo de suspensão que ele vai pegar é 6 meses, de 6 meses a 1 ano, tá? Se ele for pego aí com mais de 20 pontos ou mais na carteira de habilitação num período de 12 meses. O período de 12 meses ele cometeu a infração no dia 10 de janeiro, tá? 10 de janeiro de 2016. Então isso vai ficar até 10 de janeiro de 2017. Aí se ele no meio do caminho somou 20 pontos no período de 12 meses, abre-se um processo de suspensão do direito de dirigir. Bom, pessoal, por que eu já falei desse detalhe antes de iniciar o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97? É porque nós tivemos várias mudanças na legislação, então é necessário que o aluno esteja atualizado de todas essas informações. E essas modificações, elas foram muito importantes. Por exemplo, quando eu falei da embriaguez, antes você tinha infração da embriaguez, mas ela não falava da recusa claramente. Agora não. Além de você dirigir sob influência de álcool, se a pessoa se recusar a fazer o teste, a penalidade lá é multiplicada por 10 e ele vai ficar 1 ano sem dirigir, 12 meses sem dirigir, beleza? Então nós vamos trabalhar aí, você que está estudando o Código de Trânsito Brasileiro, isso serve não só para a sua vida pessoal, porque você vai aprender várias situações do dia a dia, como também serve aí para você estar estudando aí para as provas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, os concursos que você tem aí dos tribunais, os concursos de diversas prefeituras onde tem cargos de motorista, tá? Então, legislação de trânsito serve para diversos concursos. E aí, trazendo para cá, só para você entender, tá? É interessante que você estude, tá? Estude bastante o Código de Trânsito Brasileiro, porque além de servir para a vida pessoal, se você está fazendo uma prova da PRF, do Detran, do DR, essa prova aí, ela vai ter aí cerca de 20 a 40% de questões voltadas para legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro foi criado pela Lei 9.503, ela foi editada e publicada em 23 de setembro de 97, mas ela só entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Tá? Ela entrou em vigor aí com 341 artigos, alguns deles revogados, um anexo 1 que trata de conceitos e definições, e aí vai a primeira dica, eu quero que você comece a estudar, além de assistir os vídeos, lendo o anexo 1, que são conceitos e definições previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A gente já vai começar falando de alguns conceitos. Então você vai lá no anexo 1, e vai ler conceitos e definições. Vai saber a diferença entre motocicleta, motoneta, caminhonete, caminhoneta, tá certo? Trânsito, você vai ver 2 definições, vai ver quem é a autoridade de trânsito, quem é o agente da autoridade de trânsito. Então a primeira coisa é estudar o anexo 1, que são conceitos e definições para você conhecer o Código de Trânsito Brasileiro. Tem também o anexo 2, que é a parte de sinalização de trânsito, tá? Sinalização de trânsito, a sinalização de regulamentação, a sinalização de advertência, de indicação, os sinais, as marcas viárias, tá? Os dispositivos de sinalização auxiliar, tudo isso está no anexo do CTB, anexo 2 do CTB, trata da sinalização. É muita coisa mesmo, você tem que estudar com tranquilidade, mas as placas é mais fácil você ir visualizando. No seu dia a dia, você começa a ver a placa de parada obrigatória, dê a preferência, você vai vendo as placas de vagas destinadas a idosos, deficientes, onde nós tivemos também uma alteração, né? Os estacionamentos coletivos de uso, os estacionamentos privados, melhor dizendo, de uso coletivo, também agora vale o Código de Trânsito Brasileiro. Então, você está no estacionamento privado, mas ele é de uso coletivo, realmente de um hipermercado, de um shopping, tudo isso, agora o Código de Trânsito vale lá dentro. Se a pessoa estacionar na vaga do idoso ou do deficiente, por exemplo, e ela está devidamente sinalizada, isso é uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos na carteira, e atualmente R$ 293,47. Lembrando que as multas agora podem ser ajustadas pela Selic. Então, se a pessoa não pagar, ele pode pagar juros aí relativo a essas multas, beleza? Então, além do anexo 1 e do anexo 2, nós temos as resoluções do CONTRAN, que já ultrapassaram as 620 resoluções. Então, são muitas resoluções editadas diariamente. A gente vai citar as principais, aquelas que são mais cobradas em provas, beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Eu vou trazer você aqui para o texto. Olha só.
Aqui está Código de Trânsito Brasileiro. Na prova, lá no edital, normalmente ele coloca assim, ó, Lei 9.503 de 97, tá certo? De 97, a gente chama de CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá, olha só. Código de Trânsito Brasileiro e principais resoluções do CONTRAN. Tá? Aqui, como eu disse para vocês, Lei 9.503. E logo de cara, ele dá o primeiro conceito de trânsito. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Aqui nós já temos um fato importante. Primeiro, você tem que saber a diferença entre parada e estacionamento. E isso vai estar, além do anexo 1, isso vai estar lá no artigo 47. Você não precisa decorar artigos, é só para você acompanhar e fazer uma leitura. Trazendo para cá, eu quero que você entenda o seguinte: o que é parada? Parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros, tá? Embarque e desembarque de passageiros. Isso é parada, tá? Então, quando a gente fala, o veículo está parado, é porque ele está fazendo embarque ou desembarque de passageiros. Só isso. Estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros, incluindo a operação de carga ou descarga. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, para comprar o pão numa padaria e coloca o carro atrás de outro veículo, ele está ali estacionado, ele não está parado, porque ele não está descendo, ele não está embarcando nem desembarcando ninguém. Ele desceu, foi lá, comprou o pão, gastou 2 minutos, voltou. Ele está estacionado, impedindo a movimentação de outro veículo. Infração de natureza média, lá no artigo 181, tá? É uma infração de natureza média, cometendo infração de estacionar, impedindo a movimentação de outro veículo. Então, eu quero que você entenda que parada é só para embarque e desembarque de passageiros. Por exemplo, o motorista que imobiliza o veículo para desembarcar aí um ônibus inteiro de pessoas ali, gastou mais de meia hora. Ele estava parado ou estacionado? Não, ele está parado, porque ele está fazendo o desembarque. O estacionamento é o tempo, tá, superior ao embarque e desembarque, incluindo a operação de carga e descarga. Então, para fins de fiscalização, carga e descarga é considerado estacionamento. E parada é só para embarque e desembarque de passageiros. Professor, como é que isso pode ser cobrado na prova? Você pode ter lá o seguinte, ó, ele pode colocar o conceito de parada. Parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Aí ele vai e coloca um detalhezinho, ou bens. Qual o erro da questão? A palavra ou bens, porque bens é carga e descarga. E carga e descarga é considerado estacionamento. Então, parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros, beleza? Então, se você já souber a diferença entre parada e estacionamento prevista no artigo 47, você já consegue aí, tá, acertar várias questões na prova. Agora, ele disse aqui que trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ou seja, você saiu de casa, você está em trânsito. Você saiu de casa, está em trânsito, beleza? Existem duas definições de trânsito, a do artigo 1º, que é essa que nós falamos, e a do anexo 1, que diz que trânsito é a movimentação e imobilização de pessoas, veículos e animais nas vias terrestres. É a mesma coisa, né? Trânsito é movimentação. No outro conceito, a gente fala que trânsito é circulação. Trânsito é movimentação e imobilização. Imobilização é parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, nós temos dois conceitos de trânsito, um no artigo 1º e outro no anexo 1, que estão corretos e são muito cobrados na prova. Cuidado com isso. Vamos só para você ver no texto o que ele pode cobrar na prova lá. Ó. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Aí, se ele coloca aqui, ó, exclusivamente para fins de circulação, tá errada a questão, tá? Por quê? É para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, tá? E aí a gente colocou para você uma imagem para você observar
os problemas de trânsito, porque nós temos aí no Brasil aí muitos veículos, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia aí, morrem, segundo o Denatran, mais de 34 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito no Brasil. A nossa frota só tem crescido, tá? E aí você vê um trânsito aí, você fica assim até meio assustado, mas trânsito, eu quero que você entenda, trazendo para cá, eu coloquei essa imagem porque normalmente as pessoas entendem que trânsito é só veículos. Não, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Você saiu de casa, você está em trânsito? Está em trânsito, tá certo? Saiu de casa a pé, de bicicleta, de carroça, de charrete, de veículo automotor, tudo isso você está em trânsito, beleza? Então, essa imagem aqui que mostra só os veículos não quer dizer que trânsito é só veículos, não. Trânsito também é para pessoas, veículos e animais que circulam na via pública, beleza? Vamos continuar com o texto para você entender mais um pouquinho. Olha só, ele diz aqui, o trânsito em condições seguras é um direito de todos, cuidado na prova lá, e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. E aí ele diz ainda, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Trazendo para cá, pessoal, dois fatos importantes. Primeiro, trânsito é direito de todos e dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos dizer quais são esses órgãos. E outra coisa importante, né? Ele diz que os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente. Cuidado na prova, ele gosta de colocar subjetivamente. Não, responde objetivamente pelos danos causados. Ou seja, você que está conduzindo o seu veículo, passou por um buraco na via, estragou toda a sua suspensão. Se você quiser, é um direito seu entrar com uma ação contra o órgão executivo de trânsito daquela localidade. Se for na via urbana, vai ser o Detran. Se for na via rural, na rodovia, vai ser o DR, ou se for na rodovia federal, vai ser o DENIT. Você vai entrar com uma ação contra o órgão e ele responde objetivamente por isso. Imagine, as pessoas não fazem, mas deveriam fazer porque aí teriam direito ao ressarcimento, tá? Teriam direito ao ressarcimento dos valores gastos lá. Na prova eu quero que você fique atento. Os órgãos respondem objetivamente, beleza? Vamos lá para o texto só para você entender. Ele diz aqui, ó, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, vamos ver que órgãos são esses, respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados ao cidadão, tá? Então isso é importante aí nas provas. Vamos lá para o próximo item. Vias terrestres urbanas e rurais. Vamos entender o que são vias terrestres urbanas e rurais. Olha só o que diz o artigo 2º. Não precisa decorar o artigo, é só para você saber o que é. São vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros. Pessoal, logradouros são calçadões, praças públicas, tá? Os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição, com responsabilidade sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Bom, antes de falar do restante, eu quero que você entenda o seguinte. Vias terrestres urbanas e rurais é onde vale o Código de Trânsito brasileiro. O Código de Trânsito é aplicado aos condutores e proprietários, sejam nacionais ou estrangeiros que estejam circulando aqui no Brasil. Então aplica-se também aos condutores e veículos estrangeiros que estão circulando aqui no Brasil. Qual é a prioridade do Código? A prioridade do Código é a proteção à vida. Então, quando ele coloca que são vias terrestres urbanas e rurais, ruas, avenidas, logradouros, caminhos e passagens, só um lembrete para as pessoas aí. Eu sei que você não faz isso, mas tem pessoas que ensinam os outros a tirar carteira de habilitação, tá? No campo de futebol, dentro daquela ruazinha vazia que não tem ninguém, tá? Tá certo isso aí? Não, tá errado. Entregar a direção a uma pessoa inabilitada, além de infração de natureza gravíssima,
tá? Quando você entrega a direção para uma pessoa inabilitada, gravíssima, multiplicada por 3, mais de R$880, isso é crime de trânsito previsto no artigo 310. Entregar a direção a uma pessoa inabilitada é crime de trânsito. A pessoa pode pegar de 6 meses a 1 ano de detenção. Poxa, mas eu só estava ensinando. Está ensinando na via pública? Não pode. Ah, professor, e se ele estiver ensinando dentro da fazenda dele? Bom, se está dentro da fazenda, é uma área privada que não é de uso coletivo. Então, se é uma área privada que não é de uso coletivo, o Código de Trânsito Brasileiro não vale lá dentro. Aí é uma coisa. Mas se ele estiver nas vias terrestres abertas à circulação, mesmo naquela estradinha em frente à fazenda dele, já está errado. Se ele estiver lá dentro, não tem como autuar, tá? Mas se ele estiver na via pública, aí cabe a autuação para ele. Uma outra coisa importante, a diferença entre rodovias e estradas, tá certo? Rodovias e estrada. A rodovia é via rural pavimentada e a estrada é não pavimentada. Então são vias rurais. É importante você estar lendo os artigos 60 ao 62 do CTB para entender a classificação das vias e a velocidade em cada uma delas. Vamos continuar com o texto. Olha só, ele diz aí no parágrafo único, para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, então praias não são privadas, são as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então vamos entender isso aqui também. Pessoal, vias terrestres também são as praias abertas à circulação. Se você observar, você que já viaja bastante, vai na beira da praia aí, não, professor, não estou viajando, não, estou estudando. Mas quando você for lá, o nosso servidor, você vai ter esse tempo aí, espero que vá aproveitar um pouquinho com a sua família na beira da praia. Você vai ver uma situação interessante. Você vai ver que as pessoas começam a colocar os carros estacionados quase que dentro da água. Então, para isso, tem que ter regras. E lá o Código de Trânsito Brasileiro vale. Salvo se for uma praia particular, aí não vale o Código de Trânsito. Mas se ela é aberta à circulação, o Código de Trânsito também vale lá. Outra coisa, vias internas dos condomínios. Tá? As vias internas dos condomínios não pode ter menor de idade conduzindo um veículo, não pode ter cavalo de pau, não pode ter racha, não pode estacionar em cima do gramado, na calçada. Tudo isso é infração de trânsito. E agora a novidade do legislador é que ele colocou lá como via terrestre os estacionamentos privados de uso coletivo. Então, nesse caso aí, se a pessoa está no hipermercado imenso, ele está aberto, está funcionando, se estacionar na vaga do idoso ou do deficiente, é infração gravíssima. O Código de Trânsito também vale lá nesse estacionamento privado de uso coletivo. Beleza? Então, isso é via terrestre. Vamos continuar com o texto. Olha só, ele diz aí, as disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Aí para você entender isso, pessoal, olha só, nós temos um outro detalhe interessante. Quando a gente fala pessoas nele expressamente mencionadas, existe infração para o pedestre, professor? Tem infração para o pedestre, tá? O pedestre pode cometer uma infração de não atravessar na faixa quando ela existir a 50 metros dele. Então ele é obrigado a atravessar na faixa de pedestre, na passagem subterrânea, na passarela, se ela existir a 50 metros dele. Senão o artigo 254 do CTB diz que isso é infração e ela vai custar 50% da infração de natureza leve. Isso hoje corresponde a R$ 44 os valores aí para ele, tá certo? Então, R$ 44 só porque ele passou fora da faixa. Professor, mas na prática não tem como autuar. Esquece a prática, você está fazendo uma prova teórica, então na prova, o artigo 68 e 69 do CTB e o artigo 254 tem obrigações para o pedestre, por isso ele pode ser penalizado. Também pode ser penalizado os condutores estrangeiros, tá certo? Os condutores nacionais, os proprietários estrangeiros nacionais, bem como seus veículos circulando aqui no Brasil, beleza? Previsão legal para isso. Agora vamos voltar para o texto para você saber o que é esse Sistema Nacional de Trânsito. Vamos lá? Olha só,
Aqui ele fala Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Então, quando a gente fala Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, como nós colocamos aqui, é um conjunto de órgãos, não é uma só instituição, tá? Você vai falar assim, poxa, é um prédio? Não, não é um prédio só não, é um conjunto de órgãos, tá? Que vai fazer, por exemplo, registro, licenciamento de veículos. Então, trazendo para cá para você entender melhor. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal e agora também dos municípios. Nós temos órgãos municipais. Nós vamos fazer uma composição desse sistema para que você entenda melhor como é que funciona o Sistema Nacional de Trânsito. Você viu aqui que ele vai fazer registro e licenciamento de veículos. Isso é muito comum as pessoas entenderem. Você já ouviu falar no CRV, o Certificado de Registro de Veículo? Que muita gente entende quando a gente fala assim, olha, é o DUT, que é o documento de transferência, aquele que você tem que guardar. Mas, na realidade, o nome dele é Certificado de Registro de Veículos. Ele não é de porte obrigatório. Qual é de porte obrigatório? É o CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual. O CLA também é conhecido como CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Então, o CLA, o Certificado de Licenciamento Anual, é de porte obrigatório, assim como a CNH ou a permissão para dirigir, ou um outro documento agora quando o cara vai conduzir ciclomotores, a famosa mobilete. É o ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores. A ACC também é documento de porte obrigatório se ele estiver ali conduzindo um ciclomotor. Ou ele vai portar uma CNH, ou ele vai portar uma ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores, ou então uma permissão para dirigir. Beleza? Então você tem que entender esses detalhes. Bom, o Sistema Nacional de Trânsito, esse conjunto de órgãos é muito importante porque o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º até o 25 são muito cobrados na prova. Fala de competências e dessa composição. Então eu quero que você assista às aulas, preste atenção e no decorrer das aulas a gente vai estar esmiuçando todo esse código de trânsito para você passar na prova, beleza? Então a gente vai trabalhar também todo o Sistema Nacional de Trânsito para você acertar tudo isso na prova. E eu vou te encontrando por aí, ok? Valeu, pessoal!